Visões, sonhos. Quantos vídeos estão aparecendo nas mídias sociais falando que nós já estamos vivendo até mesmo os cavaleiros do Apocalipse? E aí, será que já estamos dentro do Apocalipse? Como explicar esses vídeos de visões e sonhos que jovens e homens e mulheres estão tendo? Pessoas afirmando que daqui 5 a 10 anos Jesus vai voltar porque já estamos vivendo o Apocalipse. O que a Bíblia nos ensina sobre os tempos e os dias atuais? Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre 22 fatos que apontam para o início do Apocalipse. Segura aí porque os últimos são muito interessantes. Antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, eu já quero pedir para você deixar aqui a sua curtida. E é óbvio também, né? O seu comentário. Será que você acredita que nós já estamos no Apocalipse? Deixa aqui, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Então vamos aos 22 fatos que apontam para o início ou o começo do Apocalipse. Você sabe quais são esses fatos? Eles estão na Bíblia e eu quero ler todos eles para você nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que entender as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, no famoso sermão escatológico de Jesus Cristo, das 3 perguntas que os apóstolos fazem a ele assim que eles saem do templo e Jesus Cristo afirma que não ficaria pedra nenhuma. Ou seja, esse templo aí que vocês estão se gloriando por ele vai ser destruído. E aí, em particular, em Mateus 24, eles fazem 3 perguntas para Jesus, que tem até um vídeo aqui sobre isso no meu canal. Mas eu vou já adiantar para você o que são essas 3 perguntas. Eles perguntam, quando aconteceria aquilo? Aquilo o quê? Destruição do templo que ele tinha acabado de falar. O que precederia a sua vinda? O que aconteceria antes da sua vinda? E como seria o fim do mundo e a sua vinda? E aí Cristo vai falar de ordem não direta, ordenada, mas de formas alternadas. E aqui eu quero ler para você alguns pontos que envolvem esses 22 fatores que apontam para o começo do Apocalipse, e alguns ele cita aqui. Jesus Cristo ele diz o seguinte, que antes da vinda dele, ou até mesmo ali do fim mesmo, ali daquele momento de grande tribulação do Apocalipse, ele fala o seguinte, lá no começo, ó, guerras e rumores de guerras. E ele vai apontar isso como algo que vai começar a acontecer num nível muito grande num período curto, porque ele potencializa isso. Ele fala guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Olha como é que ele potencializa. Ele fala a mesma coisa, mas de 3 formas diferentes. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, na verdade 4 vezes, né? E reino contra reino. É óbvio que sempre teve guerra. Porém, você percebe que dia após dia, ano após ano, século após século, elas têm ido para um nível mais e mais avançado num período curto. São muitas guerras num período muito curto. Outro ponto que ele vai dizer aqui, haverá fome e terremoto por todas as partes. Ah, sim, lá no Cavaleiro do Apocalipse também fala de fome. Calma, aquela fome é uma nunca vista ou jamais vista. Cristo diz que isso daqui começaria a acontecer para desembocar naquele cavaleiro também do Apocalipse, que é um contexto também de fome. Terremotos, bom, não precisa nem dizer para você, né, que ano após ano, os tremores mundo afora, cada vez se potencializa mais. Tudo isso que Cristo está falando começou a acontecer naquele contexto e cada vez mais vem acontecendo com mais frequência. É uma escalada que só está subindo até entrarmos no Apocalipse. Ele fala sobre perseguições aos cristãos. Ele também diz que nós seríamos odiados. Naquele contexto já havia perseguição aos cristãos e sempre teve perseguição aos cristãos e isso cada vez mais tem se potencializando mundo afora, até desembocar no Apocalipse na grande perseguição que o anticristo trará sobre o povo de Deus. Vamos lá. Ele também diz o seguinte, que os cristãos começariam a se odiar uns aos outros, iriam a se trair. Então você vê que desde a igreja primitiva já tinha cristão contra cristão, ao longo da história isso sempre aconteceu, mas isso tem se potencializado. Por quê? Porque você vê claramente Cristo falando que a vinda dele e aquilo que vai encaminhando para o fim de todas as coisas, né, e o começo da eternidade para nós, ele assemelha a uma mulher com dores de parto. E você vê que a mulher, quando ela está grávida, vai passando o tempo, né? Vai chegando perto da criança vir ao mundo, as contrações vão aumentando cada vez mais. Quanto mais contração, mais está perto do bebê vir ao mundo e ela dar à luz. E é assim que ele fala sobre o princípio de dores. Tudo isso daqui, Jesus afirma que não é o fim, é o princípio de dores. Por isso que ainda não é o Apocalipse. É o princípio de dores. E ele ainda vai falar o seguinte,
por aumentar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Olha o cenário como é que está cada vez mais pior na imoralidade e no requisito pecado ou iniquidade. E você vê que o amor está totalmente frio, não só dos mundanos, mas até mesmo dentro da igreja, entre cristão com cristão. Já não tem mais tanto aquele afeto de amor para com o próximo. É fácil isso daí. Como que era o Natal na sua casa aí, dentro do escopo cristão, há 20, 15 anos atrás? Toda a família reunida, sentada na mesa, observando comunhão, amor fraternal entre irmãos. Hoje, como que é o Natal? Entre até mesmo o povo de Deus? É cada um pro lado, cada um pro seu canto aí. Você não vê mais aquele amor fraternal de comunhão. Então isso daqui você vê cada vez se cumprindo mais em uma escala que só sobe disparadamente. Não só Jesus Cristo fala sobre estes fatores, que envolvem os 22 fatores que apontam para o Apocalipse, mas o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, ele também vai trazer uma lista que envolve esses 22 fatores que apontam para o início do Apocalipse. Mas até aqui, você já tinha parado para pensar sobre o que Cristo falou aqui em Mateus 24? Já tinha isso em mente? Comenta aqui embaixo. Você sabe aqui agora o que Paulo vai falar em Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3? Comenta aqui embaixo. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Apóstolo Paulo também apontando para o começo do Apocalipse para o fim de todas as coisas. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tá? Aí ele diz o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmo e amantes do dinheiro, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural. Você vê hoje, né? Tem gente que mata o outro ser humano por R$5, por uma dose de cerveja dentro de um boteco. Perdeu a afeição natural do ser humano para com o ser humano. E ele continua dizendo: irreconciliáveis, caluniadores, não se incomodam com a sua imoralidade. Você vê que hoje, na parte de imoralidade relacionado à relação sexual, o negócio está depravado, não esconde mais nada, fala de tudo. E Paulo já falava sobre isso daqui, ó. Homens cruéis, sem amor para com os bons, não gostam das pessoas boas, né? Não tem amor pelas pessoas que fazem o bem. E aí ele fala o seguinte: eles irão à igreja, sim, porém, mas não acreditarão em nada do que ouvem. Aqui eu estou usando uma versão mais atualizada, tá? E aí Paulo fala o seguinte: destes vocês devem se afastar. Então nós estamos vendo aqui que Jesus fala o que ia preceder para começar a grande tribulação, ou Apocalipse, e o apóstolo Paulo também. Então tudo isso daqui, segundo o que Cristo nos ensina, não é o Apocalipse ainda. Nós ainda não estamos vivendo o Apocalipse. Isso daqui é o princípio de dores. E quando dará o start, o início para o Apocalipse segundo a Bíblia? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele diz claramente que antes da vinda de Jesus Cristo tem que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra Deus, quer se assentar no trono de Deus e ser como Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que antes de começar o período da grande tribulação, que é quando o anticristo ele surgirá para se opor a Deus, se opor ao povo de Deus e governar esse mundo, ele tem que se manifestar. Então, para o Apocalipse iniciar, dar o start, o anticristo, o homem do pecado, ele precisa se manifestar. Porque até mesmo é ele que em Apocalipse capítulo de número 13 vai trazer a famosa marca da besta, que aqui no canal também tem vídeo sobre o que é a marca da besta. Então não, pessoal, não estamos ainda no Apocalipse, segundo a Bíblia, e isso tudo que eu estou te falando, esses 22 fatores que Cristo falou que ia acontecer, que já acontecia, está acontecendo e cada vez mais está numa escalada subindo, acontecendo dia após dia de uma forma mais avassaladora, mais firme, é chamado de princípio de dores e não do Apocalipse. E antes que você já mande aqui no comentário: nossa, então nós não estamos esperando o arrebatamento da igreja. Tem vídeo aqui também sobre o arrebatamento da igreja. Ah, você está esperando o anticristo. Não, eu não estou esperando o anticristo, eu espero Jesus Cristo. Mas na agenda para o fim de todas as coisas e a volta de Jesus, o próximo evento que tem que acontecer, segundo o apóstolo Paulo, é a manifestação do anticristo, filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 5, 6 a 7 ali, você vai entender claramente o apóstolo Paulo ensinando isso para uma igreja que pensava que Cristo já tinha voltado, que é o problema dos Tessalonicenses que Paulo está tratando e resolvendo. E aí, você sabia sobre esses 22 fatos que apontam para o início do Apocalipse? Cada vez mais eles estão se cumprindo dia após dia, até que surja o homem do pecado, o filho da perdição, e comece o Apocalipse?
Comenta aqui embaixo, tá bom? Quero ver o que você pensa sobre isso. E comenta aqui embaixo também os próximos vídeos que você espera aqui no canal. Até a próxima aí e Deus continue te abençoando e compartilhe esse conteúdo aí no grupo da igreja com amigos que amam a palavra de Deus.